Boa noite, pessoal, tudo bem? Só para deixar um aviso bem rápido. Para quem já ouviu a primeira parte da história, é só pular para a segunda parte que está marcada no vídeo, tudo bem? Desde já agradeço muito, espero que estejam curtindo as histórias do canal. Até a próxima. Enfrentei um saci. Eu enfrentei um saci uma vez. Sempre que falo isso, as pessoas riem na minha cara. Algumas fingem interesse, outras dizem que eu estava bêbado ou drogado. Mas ninguém leva a sério. Talvez seja melhor assim. Talvez seja mais seguro que ninguém acredite, porque o que aconteceu comigo naquela noite não deveria ser lembrado, muito menos repetido. Era uma madrugada de sexta para sábado, quase 4 da manhã. Eu voltava de um rolê na casa de um amigo. Não estava bêbado, nem chapado, só cansado e com a mente pesada pelo silêncio das ruas. Quem anda a pé de madrugada sabe. Tem um silêncio diferente, mais grosso, quase sólido, como se a cidade adormecida respirasse devagar, pronta para te engolir se você fizesse barulho demais. O caminho mais rápido para minha casa passava por um terreno abandonado, onde antes funcionava uma madeireira. A empresa faliu fazia anos, deixando só galpões quebrados, troncos apodrecidos e uma mata que cresceu em volta, engolindo tudo. Durante o dia, era até movimentado. Molecada jogando bola, soltando pipa, curiosos explorando as ruínas. À noite, uns caras se juntavam para fumar, beber, contar vantagem. Mas às 3:30 da manhã, o lugar estava morto, morto e escuro. Meu celular descarregou bem na entrada do terreno, me deixando sem música, sem lanterna, sem distração. Fiquei só eu, o copo Stanley com um resto de suco e o silêncio. Respirei fundo e pensei, é só atravessar, 10 minutos e tô em casa. Dei uns passos e percebi que os postes de luz não iluminavam direito dentro da mata. A luz laranja mal alcançava a estrada de terra. O resto era sombra, com árvores altas que se inclinavam como se quisessem me cobrir. Tentei não dar bola, mas cada estalo de galho soava mais alto do que devia. Foi então que ouvi a primeira risada. Era aguda, infantil, mas não alegre. Não era riso de criança brincando. Era riso de quem gosta de ver os outros com medo. Parei na mesma hora. "Alguém aí?" Gritei, forçando a voz a não tremer. Nenhuma resposta. Só o eco da minha própria voz. Respirei fundo e continuei andando. 2 passos depois, outra risada. Mais próxima. Meu coração acelerou. Senti um cheiro no ar, estranho, familiar. Tabaco. Não cigarro, não baseado. Era cheiro de fumo de rolo queimado. O mesmo que meu avô usava no cachimbo. Forte, amargo, pesado. Mas não havia ninguém fumando. Olhei para os lados tentando achar algum vulto. Foi quando algo passou atrás de mim. Rápido demais para ser gente. O vento da passagem bateu nas minhas costas. Arrepiei na hora. Corri. Não pensei, só corri. A visão se fechou como se eu tivesse um túnel na frente. Não olhei para trás. Só ouvi o riso, cada vez mais perto, como se a coisa estivesse se divertindo com a minha corrida. Tropecei num galho, voei no chão e enfiei a cara na grama úmida. A boca encheu de terra e folhas. Tentei me levantar, mas ouvi a risada de novo, dessa vez logo atrás de mim. "Que isso? Quem tá aí?" gritei, cuspindo terra. "Se for roubo, eu só tenho o celular e a carteira. Pode pegar." Silêncio. Então, de repente, ele apareceu. Um moleque. Mas não era um moleque normal. Devia ter o tamanho de um garoto de uns 12 anos, só que o corpo era torto, meio enrugado, a pele escura demais, quase cinzenta. Usava um gorro vermelho que parecia brilhar na escuridão. Tinha só uma perna, mas não era bem uma perna. Era como se 2 pés estivessem fundidos num só membro retorcido. O que mais me assustou foram os olhos, brancos, sem pupila, sem íris, como 2 bolas de vidro leitoso. O ar ficou pesado. Ele me encarava sem piscar. Depois sorriu, e o sorriso era cheio de dentes finos e pontudos. Na mesma hora, lembrei das histórias da minha avó. Ela dizia que o saci existia, que se escondia na mata e fazia travessuras. Mas ela também avisava, se você conseguisse arrancar o gorro dele, ele perdia o poder. E só assim podia ser derrotado. Tremendo avancei. Não pensei em fugir. Alguma coisa em mim dizia que,
Se eu virasse as costas, nunca mais sairia dali. Ele girou no ar como um redemoinho. Um vento forte me empurrou contra a árvore. Caí de lado e senti uma dor aguda no braço, como se tivesse levado uma chicotada invisível. Olhei. Havia uma marca vermelha, funda, que queimava como brasa. O Saci riu de novo. Tá com medo, né? A voz veio fina, arranhada, como se viesse de dentro da cabeça. Avancei mesmo assim. Ele pulou para trás, mas estiquei o braço e agarrei o gorro vermelho. Puxei com força. O grito que ele deu não era humano. Era grave, gutural, ecoava como se viesse de dentro da mata inteira. Sem o gorro, ele caiu no chão, se debatendo, como fumaça presa num corpo. O cheiro de tabaco encheu o ar, tão forte que quase me fez vomitar. Sem pensar, abri meu copo Stanley e encostei nele. O corpo começou a se desfazer em poeira negra, sugada para dentro do copo, como se tivesse um redemoinho ali dentro. Tampei rápido. Ainda dava para ouvir batidas, como se algo tentasse sair. Corri até o rio que cortava o terreno e joguei o copo com toda a força. Vi ele afundar e desaparecer na corrente. Respirei tremendo, suado, sem acreditar no que tinha feito. Voltei para casa em choque com o gorro vermelho no bolso. No banho, ainda sentia o cheiro de tabaco impregnado na pele. Quando deitei, fiquei olhando para o teto, sem conseguir dormir, repetindo para mim mesmo. Eu matei um saci. No dia seguinte, contei pro meu pai. Ele riu. Você bebeu, né, moleque? Tá vendo coisa? Insisti. Mostrei o gorro. Ele pegou, olhou com desdém e devolveu. Isso aí é pano velho. Você é doido. Mais tarde fui olhar de novo. Só que, no lugar do gorro, havia areia. Areia fina, úmida, como de beira de rio. E naquela noite, sonhei com a risada. No domingo de manhã, acordei com os olhos pesados como se não tivesse dormido nada. Na verdade, acho que não dormi mesmo. Passei a noite inteira virando de um lado para o outro, ouvindo a risada do Saci ecoando dentro da minha cabeça. Aquela risada fina, cruel. Eu fechava os olhos e via os dentes dele, pontudos, brancos demais. Levantei meio zonzo, fui até a cozinha. Meu pai já estava sentado na mesa, tomando café preto e lendo o jornal velho que ainda chegava na porta de casa. Dormiu bem? Ele perguntou sem levantar os olhos. Não, respondi seco. Ele ergueu uma sobrancelha, percebeu meu tom, mas não quis insistir. Coloquei o gorro vermelho em cima da mesa. Ele olhou de relance, franziu a testa e deu uma risadinha. Ainda com essa história? Pai, não é brincadeira. Eu lutei com ele. Eu matei um saci. Ele largou o jornal, me encarou sério e então suspirou. Filho, você chegou tarde, cansado. Devia estar sonolento. Talvez tenha visto um mendigo, um moleque, sei lá. Esse negócio de saci é lenda, coisa de criança. Não era gente. Bati a mão na mesa. Eu senti a chicotada, olha-me aqui. Puxei a manga do moletom e mostrei o braço. A marca ainda estava lá, vermelha, como se alguém tivesse batido com vara de marmelo. Ele olhou, mas não disse nada. Só balançou a cabeça e voltou para o café. Deve ter se ralado na queda. Guardei o gorro de novo, com raiva. Quando abri o bolso do moletom à noite, não encontrei mais o tecido vermelho. Só areia. Areia úmida. Nos dias seguintes, a rotina parecia normal. Mas comecei a notar coisas estranhas no bairro. Primeiro foram os boatos. Na padaria, ouvi duas senhoras comentando. Disseram que o menino Davi não voltou para casa sábado à noite. O filho da dona Lourdes? Esse mesmo. Falaram que ele foi brincar na clareira com os amigos, mas sumiu no mato. Meu coração gelou. Continuei andando, mas as palavras grudaram na minha mente. Não era coincidência. Não podia ser. Na terça-feira, voltando do mercado, passei em frente à delegacia. Vi a mãe do garoto na porta chorando, cercada de vizinhos. O delegado, de braços cruzados, tentava acalmar. Ela soluçava. Ele nunca passaria a noite fora. Nunca. Ninguém falava alto, mas todos cochichavam. Foi no terreno da madeireira. Dizem que ouviram risadas no escuro. Cheiro de fumo. Cheiro de fumo. A mesma coisa que eu senti. Naquela noite não aguentei e fui falar com meu amigo Lucas.
Ele sempre acreditou nessas coisas de sobrenatural. Quando contei, ele arregalou os olhos. Você tá falando sério? Um saci? Eu vi. Eu segurei o gorro. Eu matei ele. Ele ficou em silêncio um tempo, coçando o queixo. A avó da minha mãe dizia que saci não morre. Você pode prender, pode expulsar, mas matar não. Eles sempre voltam. Aquilo me gelou por dentro. E se ele voltar? Lucas me encarou, a expressão séria. Então não foi só o Davi que sumiu. Vai ter mais. Nessa mesma semana já aconteceu outra coisa. Um homem que sempre dormia nos galpões abandonados, o seu Tito, um morador de rua conhecido, apareceu no hospital, cheio de marcas no corpo, como se tivesse levado chicotadas de ponta a ponta, braços, costas, peito. Ele delirava, gritando: aquele moleque de um pé só! Ele me atacou! Ele me bateu! Os médicos diziam que era delírio de bêbado. Mas eu sabia muito bem quem tinha feito aquilo. Aos poucos percebi que o bairro estava mudando. As pessoas evitavam passar perto do terreno. Os moleques já não iam mais soltar pipa lá. Até os caras que fumavam à noite sumiram. Todo mundo cochichava, mas ninguém dizia em voz alta. E eu comecei a sentir que não tinha terminado, que aquilo tinha só começado, e que de alguma forma tudo estava ligado ao gorro que agora era areia no meu bolso. Passei a semana inteira tentando me convencer de que estava tudo na minha cabeça, que o menino Davi tinha fugido de casa, que o seu Tito apanhou de alguém, que aquela risada que ainda ecoava nas minhas noites era só resquício do medo. Mas a cada vez que eu ouvia alguém comentar sobre desaparecimentos, a cada vez que alguém dizia ter sentido cheiro de fumo perto da mata, eu lembrava do gorro que sumiu e virou areia. E a culpa crescia dentro de mim. Na sexta-feira, quase uma semana depois do meu encontro, eu não aguentei mais. Esperei a noite cair, coloquei uma lanterna velha na mochila e fui de novo até o terreno da madeireira. Meu coração batia acelerado já no portão de ferro torto, enferrujado. O vento fazia um barulho estranho ao passar pelos galpões vazios, como lamentos longos. A rua estava deserta. Era como se ninguém ousasse passar por ali depois do pôr do sol. Atravessei a entrada e segui pela estrada de terra que cortava o terreno. Cada passo parecia ecoar mais do que devia. Senti de novo aquela sensação de ser observado. Quando cheguei perto da clareira, parei. A luz da lanterna tremia na minha mão. Havia marcas no chão, como arranhões fundindo terra e pedra. Segui mais à frente e vi algo que me fez gelar. Manchas escuras, secas, grudadas nas folhas. Sangue. Aproximei. Era uma poça irregular, como se alguém tivesse caído ferido ali e depois arrastado o corpo. Segui a trilha e encontrei pedaços de pano, rasgados, encharcados. Reconheci. Eram do uniforme escolar. Engoli seco. Davi, sussurrei. O rastro entrava fundo na mata, mas terminava abruptamente numa árvore enorme. No tronco, arranhões fundos, como se algo tivesse batido ali com força, repetidas vezes. E o mais estranho, marcas circulares de queimadura, como se alguém tivesse pressionado brasa no tronco. O cheiro de tabaco impregnava no ar. Apertei a lanterna. O feixe de luz balançou e por um segundo jurei ter visto algo entre as árvores. Um vulto pequeno, escuro, que desapareceu quando foquei nele. Tem alguém aí? Minha voz saiu baixa, falha. O silêncio respondeu, mas um segundo depois, ouvi. A risada. A mesma risada. Mais longe, como se brincasse comigo. Filho da puta, murmurei, sentindo a raiva substituir o medo. Comecei a andar, guiado pela risada que se afastava e voltava, como se estivesse me chamando. Me embrenhei mais fundo na mata, e a cada passo, a sensação de que eu estava sendo puxado para dentro de um labirinto sem saída só aumentava. Depois de uns 20 minutos, cheguei ao barracão velho da madeireira, aquele que os moradores de rua usavam às vezes. O portão estava escancarado, rangendo com o vento. Entrei. O lugar cheirava a mofo, mas por cima do cheiro vinha de novo aquele odor de fumo queimado, tão forte que parecia recente. Caminhei devagar, a lanterna iluminando as paredes pichadas. Foi então que vi marcas vermelhas, não pichação, mas mãos ensanguentadas,
arrastadas pela parede até o chão. E no fundo do barracão havia algo ainda pior. Uma roda de ossos pequenos, infantis, dispostos em círculo. No meio, carvão queimado. Cinzas. Como se alguém tivesse feito um ritual. Minha respiração acelerou. A mão suava tanto que quase deixei a lanterna cair. De repente, a porta atrás de mim bateu sozinha, com um estrondo que ecoou pelo galpão. "Quem tá aí?" gritei, virando rápido. Silêncio. Só o som do vento entrando pelas frestas. Mas quando voltei os olhos para o círculo de ossos, juro que vi uma fumaça negra se levantar das cinzas, formando o vulto de uma criança que sorria sem dentes. Em seguida, a fumaça se desfez. Saí correndo do barracão, tropeçando, sem olhar para trás. Só parei quando cheguei de novo na rua iluminada pelos postes. Minhas pernas tremiam, meu peito doía. Naquela noite, não dormi. Só fiquei deitado, ouvindo, de novo e de novo, o som da risada ecoando na minha cabeça. E percebi uma coisa. Eu não tinha matado o Saci. Eu tinha libertado ele. Depois daquela visita ao terreno, eu sabia que não conseguiria mais viver como antes. Toda vez que fechava os olhos, via o círculo de ossos, o sangue seco nas folhas, a fumaça rindo. Eu não tinha mais dúvida, aquilo era real. O Saci existia, e eu tinha soltado ele no mundo. Nos dias seguintes, o bairro ficou diferente. As pessoas sussurravam nas calçadas, mas ninguém falava abertamente. Os pais começaram a proibir os filhos de irem jogar bola na clareira. Até a polícia passou a dar volta no quarteirão, mas nunca entrava no terreno. Parecia que todos sentiam que ali dentro havia algo que não podia ser enfrentado. Na quinta-feira já passava das 11 da noite quando ouvi gritaria na rua. Corri até o portão. Uns vizinhos estavam reunidos, olhando em direção à entrada do terreno da madeireira. 2 homens apareceram cambaleando, descendo pela estrada de terra. Um deles sangrava muito, o rosto desfigurado, os braços cobertos de cortes profundos. O outro estava em choque, andando como se não soubesse onde estava. "Chama a ambulância!" alguém gritou. Corri junto com os outros para ajudar. O ferido caiu no chão, gemendo. Quando tentei levantar a camisa dele, vi marcas que me gelaram. Cortes longos, paralelos, como se tivesse levado dezenas de chicotadas invisíveis. A pele estava aberta em vários pontos, vermelha e inchada. "Quem fez isso?" perguntei quase sem ar. O homem só tremia, os olhos arregalados. Depois murmurou, cuspindo sangue. "Um moleque, de um pé só. Ele ria de mim." O outro homem, o que estava em choque, começou a rir do nada. Uma risada fina, igual a do Saci. Todos recuaram. Eu agarrei os ombros dele e sacudi. "Fala, porra! Quem atacou vocês?" Ele só olhou para mim, olhos perdidos, e sussurrou: "O cachimbo, o cachimbo." E então desmaiou. A ambulância chegou minutos depois, mas a cena já estava marcada em todos. Os vizinhos cochichavam, horrorizados. Alguém comentou: "Eu disse que não era lugar de gente andar de noite." "Mas foram 2 homens feitos." Outro retrucou: "Como é que apanham de um moleque?" Fiquei parado, sem saber o que dizer. Eu sabia a resposta. Não era moleque. Não era humano. Naquela noite, eu não aguentei e fui até a casa do Lucas. Bati na janela dele, desesperado. Ele abriu com cara de sono. "Mano, aconteceu de novo." Ele se ajeitou, preocupado. "O quê?" 2 caras. Voltaram todos marcados, parecia que tinham levado surra de chicote. Eles viram ele, Lucas. Viram o Saci. O rosto do meu amigo ficou sério. "Eu te falei, velho. Saci não morre. Ele tá mais forte." "Como mais forte?" Minha avó dizia que cada vez que o Saci tira o sangue de alguém, ele fica mais preso nesse mundo. Mais sólido. Mais difícil de enfrentar. Engoli seco. E se continuar assim? Ele me encarou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. "Então não vai parar até todo mundo aqui pagar." No dia seguinte, fui até o hospital tentar saber dos 2 homens. O ferido mais grave tinha morrido de hemorragia. O outro, o que delirava, estava internado em estado catatônico. Os médicos disseram que não sabiam explicar os ferimentos. Na saída do hospital, encontrei a mãe do menino Davi, a mesma que chorava na frente da delegacia.
Ela me agarrou pelo braço, os olhos vermelhos. Você acredita em mim, né? Ela implorou. Você também ouviu? O riso, o cheiro de fumo. Eu congelei. Ela sabia. Talvez tivesse ouvido também. Dona Lourdes, minha voz falhou. O que a senhora ouviu? Ela apertou meu braço com força, quase machucando. Ouvi ele chamando pelo nome do meu filho. Do lado da janela, no meio da noite. Como se ainda estivesse aqui. Mas não era ele. Não era o Davi. Um calafrio percorreu minha espinha. Ela me largou, tremendo. Se você sabe de alguma coisa, menino, pelo amor de Deus, me conta. Eu não consegui responder. Apenas virei as costas e saí, com a risada do Saci ecoando na minha mente. Naquela noite, o silêncio do bairro parecia mais pesado. Ninguém saiu de casa. Mas eu sabia. O Saci estava solto. E agora ele estava escolhendo as próximas vítimas. Fiquei noites sem dormir direito. A cada cochilo sonhava com o riso dele, o estalo do chicote, a sombra correndo ao meu redor. Mas sempre havia um detalhe em comum. O gorro. Aquele pedaço de pano vermelho que eu tinha guardado no bolso naquela primeira noite. Na manhã de domingo, depois de mais um sonho perturbador, decidi abrir a mochila onde tinha deixado o gorro. Minha intenção era me convencer de que tudo não passava de maluquice. Talvez eu tivesse bebido mais do que lembrava. Talvez fosse só fruto da minha mente cansada. Mas quando abri o zíper, não havia gorro. Só areia. A mesma areia grossa, escura, quase úmida, que escorria pelos meus dedos como se tivesse sido retirada de uma praia deserta na madrugada. Só que não havia cheiro de sal. O cheiro era de ferro, de ferrugem misturada com tabaco queimado. Peguei um punhado e levei ao nariz. Quase vomitei. Corri até o banheiro, lavei as mãos, mas a sensação permaneceu. Era como se a areia grudasse na pele, como se tivesse vida própria. À noite decidi contar ao Lucas. Levei a mochila com a areia até a casa dele. Ele abriu a porta, já com a cara assustada só de ver meu estado. Velho, olha isso. Virei a mochila e derramei a areia no quintal. Ele olhou sério, depois me encarou. Não era areia normal, né? Não, parecia, sei lá, podre. Lucas se ajoelhou, pegou um punhado com cuidado, cheirou. O rosto dele empalideceu. Minha avó dizia que o gorro do Saci não pode ser guardado, que ele carrega a terra de onde ele veio. Terra de onde? Ele me olhou fixo com aquele jeito de quem não queria falar. Do lugar onde os mortos se perdem. Senti meu estômago revirar. Você tá falando, tipo, inferno? Não exatamente. É um lugar entre mundos, um atoleiro onde ficam as coisas que não descansam. Se o gorro vira areia, é porque o Saci tá puxando essa terra pra cá. É assim que ele prende as pessoas. Meus olhos se arregalaram. Tipo o Davi? Lucas não respondeu. Apenas desviou o olhar. De repente, ouvimos um barulho no mato atrás da casa dele. O som de algo se arrastando, rápido, como se estivesse circulando ao redor. Lucas pegou um pedaço de madeira que estava encostado no muro. Eu congelei. Uma risada de criança ecoou, baixinha, mas nítida. Ele tá aqui, sussurrei. Lucas apertou o pedaço de madeira com força. Ele veio atrás do gorro. No mesmo instante, a areia que eu tinha jogado no chão começou a se mexer. Os grãos se espalharam como se tivessem sido soprados por dentro, formando pequenos redemoinhos. Um deles cresceu, girando até virar uma espiral que soltava um som de assobio. Fecha a mochila, agora! Lucas gritou. Corri, tentei enfiar a areia de volta, mas era inútil. Cada punhado que eu pegava escorria entre os dedos, e a espiral no chão aumentava, como um olho se abrindo. Foi quando um braço fino, escuro, com dedos deformados, saiu de dentro da areia e tentou agarrar meu tornozelo. Eu gritei. Lucas acertou o pedaço de madeira no braço, que se retraiu com um chiado. A espiral se fechou de repente, e a areia voltou a ser apenas areia. Ficamos ofegantes, em silêncio, olhando aquilo. Lucas quebrou o silêncio primeiro. A gente não pode mais ficar com isso. Mas se eu jogar fora, ele volta de qualquer jeito. Agora o gorro é sua maldição. Naquela noite, voltei para casa tremendo com a mochila nas costas. Dormi com ela debaixo da cama,
mas acordei no meio da madrugada com um som de passos arrastados no corredor. Não era meu pai, nem minha mãe. A respiração era leve demais, como de uma criança. E no fundo do quarto, ao lado do guarda-roupa, vi o brilho de um cachimbo aceso. A fumaça se espalhava devagar. E eu percebi que a areia tinha começado a escorrer sozinha pela mochila, formando uma linha até os meus pés. Na manhã seguinte, acordei com o celular apitando sem parar. Eram mensagens do Lucas. Mano, vem aqui agora. Tem coisa estranha no quintal. Não tô sozinho. Levantei num pulo, coração disparado. Nem escovei os dentes. Saí correndo até a casa dele. O sol ainda estava baixo, mas a rua parecia morta, como se todo o bairro tivesse dormido além da conta. Quando cheguei, encontrei o portão da frente aberto. Lucas, chamei. O silêncio foi a resposta. Entrei devagar. O quintal estava revirado, como se alguém tivesse cavado buracos por todos os lados. A areia, a mesma areia maldita, estava espalhada em círculos perfeitos, como marcas de ritual. Lucas, cadê você, velho? Foi quando ouvi um barulho dentro da casa, um assobio curto, irritante. Corri para dentro. Tudo estava virado. A mesa da cozinha quebrada, as cadeiras caídas. Havia marcas de arranhões na parede, como se alguma coisa tivesse se agarrado com força. No quarto dele, encontrei o celular jogado no chão, ainda gravando áudio. Peguei o aparelho e coloquei no ouvido. A voz de Lucas soava ofegante. Ele tá aqui. Eu vi os olhos. Tá no canto do quarto. Não consigo sair, se alguém achar isso. A gravação terminou num som horrível, uma risada aguda, seguida de um estalo como o chicote cortando o ar. Depois, silêncio. Meu corpo inteiro gelou. Gritei o nome dele até ficar rouco, mas nada. Não havia corpo, não havia sangue. Só a areia, o cheiro de tabaco queimado e aquela sensação de que eu estava sendo observado de perto. Voltei correndo para a rua tentando respirar. Uma vizinha saiu do portão e me chamou. Ô menino, cadê o Lucas? Eu vi ele com você ontem. Ele não tá aqui. Sumiu. Respondi trêmulo. A mulher fez o sinal da cruz. Minha avó dizia que esse terreno maldito aí sempre some com gente. Faz tempo que não levava ninguém, mas parece que voltou. Como assim voltou? Ela balançou a cabeça, assustada. O Saci não é só travessura, não. Quando ele pega gosto por alguém, leva pro mato. Nunca mais volta. Engoli seco. Naquela noite, deitado na cama, fiquei ouvindo a gravação repetidas vezes. A última risada dele não saía da minha cabeça. E pior, cada vez que eu fechava os olhos, via a sombra de Lucas, de pé na mata, olhando para mim. Mas não era mais o Lucas. Era algo vazio, sem brilho nos olhos. E atrás dele, no escuro, sempre o cachimbo aceso. Na segunda-feira, depois do desaparecimento de Lucas, a tensão no bairro atingiu outro nível. Pais trancavam filhos dentro de casa. Portas e janelas permaneciam fechadas durante a madrugada. E o silêncio parecia pesado, quase palpável. A polícia finalmente resolveu entrar no terreno da madeireira. Mandaram 2 carros, 4 oficiais armados, lanternas potentes. Achei que, enfim, teríamos alguma prova de que algo estava acontecendo. Mas eu já sabia. Não se trata de algo que se prova com lanternas e balas. Fui até o portão da entrada tentando parecer calmo. O tenente Silva, homem de meia idade, me encarou com expressão cansada. Você mora aqui perto, certo? Perguntou. Sim, eu conheço o terreno. Ele franziu a testa. Então nos diga, o que está acontecendo ali? Olhei para ele, depois para os galpões abandonados e senti o ar pesado. Quase não consegui falar. Eu já vi. Comecei, mas a voz falhou. Algo lá. O tenente cruzou os braços. Olha, senhor, disse apontando para os outros oficiais. Se houver qualquer evidência, vamos encontrar. É só uma questão de entrar e checar. Entrei com eles. A estrada de terra parecia ainda mais escura do que antes. Cada galho quebrado soava como um disparo. Cada sombra parecia se mover de forma errada. No primeiro galpão, encontraram marcas no chão, arranhões profundos, espalhados de maneira irregular, e manchas de sangue seco que pareciam recentes, mas que não tinham origem clara.
Estranho, murmurou um policial. Não há corpo, não há rastro de animal. Seguiram para o barracão maior. Ao atravessar a clareira, os oficiais começaram a relatar a sensação de ser observados. Um deles, que carregava a lanterna, parou de repente e disse: Eu juro que vi uma criança, só que não parecia humana. Outro policial riu nervoso, mas não parecia convencido. Vocês estão cansados, é só imaginação. No barracão, encontraram um círculo de ossos, igual ao que eu tinha visto, só que maior. A cinza ainda fumegava levemente, e a areia negra estava espalhada pelos cantos. Alguns tentaram tocar, mas recuaram rapidamente, dizendo que sentiam algo escorregando pelos pés, como se estivesse vivo. Quando decidiram ir mais fundo na mata, perto da clareira onde Davi desapareceu, aconteceu o primeiro desaparecimento oficial. O cabo Rodrigues gritou: Algo me agarrou! Os outros correram até ele, mas ele já não estava mais lá. Nada de corpo, nada de sangue, apenas arranhões na terra e marcas que lembravam pés deformados. Cadê Rodrigues? Gritou o tenente Silva, mas só recebeu silêncio em resposta. As lanternas tremiam. Todos sentiam um cheiro de fumo, cada vez mais forte, vindo de algum ponto invisível. A risada voltou. Não de uma criança, mas de algo velho, profundo, espalhando-se pelo terreno inteiro. Outro oficial, tentando manter a calma, disse: Pessoal, a gente deveria recuar. Agora. Quando deram meia volta, perceberam que os carros não estavam mais na estrada de terra. Era como se tivessem desaparecido. Tentaram ligar o rádio, mas só chiado veio. Naquele momento, o que era apenas um terreno abandonado se transformou num labirinto. Cada árvore parecia mais próxima da outra, cada galpão maior e mais sombrio. O Saci não estava só esperando. Ele caçava. E até o final daquela noite, 2 policiais jamais foram encontrados. Quando eu cheguei em casa, ofegante, percebi que ninguém acreditaria. A polícia sumida, o amigo desaparecido, os homens atacados. Tudo seria apenas boato. Mas eu sabia a verdade. O Saci estava mais forte, e cada ataque aumentava seu poder. O gorro de areia continuava comigo, pesado, pulsando quase como se tivesse vida. E eu sabia. Ele me vinculava ao Saci, tornando-me o próximo alvo. Depois do desaparecimento de Lucas e dos policiais, não consegui mais dormir direito. Cada sombra parecia se mexer. Cada vento carregava o cheiro de tabaco queimado. O gorro de areia ficava pesado na mochila, pulsando de forma quase viva. Eu sabia que não podia ficar esperando que ele viesse me atacar. Decidi montar uma armadilha. Uma forma de pelo menos tentar conter o Saci, ou ao menos me dar tempo para pensar em outro plano. Fui até o terreno da madeireira à noite, levando cordas, lanternas, cabos de metal e algumas armadilhas improvisadas. Cada passo parecia ecoar, como se a própria terra estivesse me alertando. No meio da clareira, coloquei estacas com cordas entrelaçadas, formando uma espécie de rede. Espalhei cinzas e areia, tentando simular o círculo que vi no barracão. Minha ideia era que, se ele chegasse, se concentraria no círculo e a rede poderia prendê-lo temporariamente. Enquanto trabalhava, ouvi o som familiar. Risada fina, espalhada pelo vento, ora distante, ora perto. Meu coração disparou, mas forcei a mão a continuar. Isso é só um teste, murmurava para mim mesmo. Quando terminei, recuei para observar. O terreno estava quieto demais, demais. Um frio cortante subia da terra, penetrando pelos ossos. Então, de repente, ouvi estalos atrás de mim. Um vulto pequeno saltou de trás de um galpão. Era ele, o Saci, mais rápido do que eu poderia imaginar. O pé único batia com precisão no chão, espalhando folhas e terra. O gorro na cabeça pulsava vermelho, como se tivesse vida própria. É agora ou nunca, pensei. Ele avançou e eu puxei a corda da armadilha. As estacas se moveram, a rede se fechou parcialmente, mas ele era forte demais. Passou por baixo de um fio como se fosse líquido, rindo. Não, isso não vai funcionar, gritei, puxando mais cordas. Ele se lançou em direção a mim. A risada se transformou num assobio agudo. Tentei recuar,
Tropecei numa estaca e caí de cara no chão. A mão dele me agarrou pelo ombro, fria e dura como metal. Fechei os olhos, esperando o ataque final. Mas ele sumiu. Um vento forte levantou folhas e poeira, e a rede ficou vazia, tremendo. Quando abri os olhos, ele estava do outro lado da clareira, olhando para mim, imóvel. A risada voltou, baixa, quase ameaçadora. E então ele se moveu, rápido demais, desaparecendo entre as árvores. Fiquei ali, tremendo, sentindo a derrota. A armadilha não funcionara. Ele não podia ser contido. Voltei para casa, desesperado, carregando o gorro de areia. Sabia que ele me encontraria de novo, que estava mais próximo do que nunca. E então compreendi. Não havia defesa, não havia refúgio. Apenas esperar. Esperar e tentar sobreviver. Mas no fundo da minha mente, uma certeza me aterrorizava ainda mais. Cada ataque, cada desaparecimento, cada risada do Saci fortalecia o vínculo dele comigo. E eu sabia que a próxima visita seria inevitável. Depois da tentativa fracassada da armadilha, eu sabia que precisava de mais do que cordas, redes ou armadilhas físicas. O Saci não era apenas rápido ou forte. Ele era antigo, ele era astuto e estava me caçando. Passei dias pesquisando, livros de folclore, manuscritos antigos da biblioteca da cidade, até relatos de viajantes perdidos na mata. Tudo que mencionava Saci, Iara, Curupira ou outras entidades da floresta. Descobri algo que me fez gelar. Segundo lendas registradas no final do século XIX, o Saci não podia ser morto, mas podia ser aprisionado temporariamente ou desviado de alguém, se certos rituais fossem feitos. 1. O gorro vermelho era a chave. Ele funcionava como âncora para o mundo físico do Saci. Retirá-lo do corpo dele o deixava vulnerável. 2. O círculo de areia negra era um portal entre o mundo humano e o mundo do Saci. Devia ser desenhado com atenção, usando terra de locais antigos da floresta, misturada com cinzas de fogo puro. 3. Objetos pessoais da vítima podiam ser usados para atrair o Saci para dentro do círculo, prendendo-o por tempo limitado. 4. Palavras de invocação, versos antigos repetidos com atenção, criavam um vínculo de silêncio, mantendo o Saci imóvel dentro do círculo. Era quase impossível de fazer sozinho, mas não tinha escolha. Passei a noite inteira desenhando o círculo no terreno da madeireira, usando areia misturada com cinzas e terra debaixo das árvores antigas. Levei comigo o gorro de areia, uma lanterna, fósforos e o único objeto que havia pertencido a Lucas, um cordão que ele sempre usava no pescoço. Se eu fizer isso errado, murmurei para mim mesmo, ele vai me matar. O vento começou a soprar forte, como se percebesse a preparação. As folhas giravam em redemoinhos, e ouvi de novo aquela risada fina, quase musical, mas com uma ameaça subjacente. Tá chegando, eu sei, disse baixinho. Quando finalizei o círculo, coloquei o cordão de Lucas no centro e, cuidadosamente, encostei o gorro de areia. Fechei os olhos e comecei a repetir os versos que encontrei nos manuscritos. Saci do mato, sombra que corre, fica parado até que o tempo morre. O gorro é teu, mas a terra é meu, fica preso, enquanto eu falar este feitiço teu. A risada parou de repente. O vento silenciou. O mato estava imóvel. E então senti um puxão do gorro dentro da mochila. Forte. Como se algo estivesse sendo sugado para fora. Abri os olhos. Um vulto escuro, pequeno, mas terrível, surgia no círculo. O pé único batia na terra, espalhando folhas. Os olhos brancos brilhavam com raiva. Ele tentava avançar, mas não conseguia. Estava preso. Isso funciona, pensei com o coração acelerado. Ele se debateu, gritando, chicoteando o ar com mãos deformadas. A risada voltou, mais rouca e estridente, mas o círculo segurava. Permaneci repetindo os versos, até que, finalmente, o vulto parou. O Saci estava imóvel, contido pelo ritual. Mas o que mais me apavorou foi perceber que o gorro de areia estava pulsando com força, como se tivesse vida própria. Eu sabia que aquilo não duraria para sempre. E quando ele voltar, murmurei, sabendo que, mesmo contido, o Saci estava apenas esperando a hora certa.
A noite caiu como um manto pesado. A lua estava encoberta por nuvens e o vento carregava um cheiro de fumaça que me fez gelar. O círculo de areia negra estava desenhado novamente, maior e mais detalhado, com cinzas, terra antiga e o gorro no centro. O cordão de Lucas estava lá também, vibrando com uma energia que eu não conseguia explicar. Sentei-me do lado de fora do círculo, repetindo os versos antigos que aprendi. Saci do mato, sombra que corre, fica parado até que o tempo morre. O gorro é teu, mas a terra é meu. Fica preso, enquanto eu falar este feitiço teu. A cada repetição, a risada ficava mais próxima. Primeiro distante, depois dentro do terreno, como se tivesse passado pelas árvores mais rápido que o vento. De repente senti um puxão no gorro, forte. Quase me arrastou para o círculo. O Saci tentava sair. Não! Gritei, segurando com todas as forças. Ele avançava contra o círculo, mas a areia e os versos o seguravam. O pé único batia no chão, espalhando folhas e galhos, fazendo pequenos redemoinhos. A sombra dele se contorcia, deformando a própria luz da lanterna que eu segurava. E então aconteceu. Ele conseguiu quebrar parte do círculo. A areia voou para todos os lados e o gorro quase escapou da minha mão. Eu gritei, tropecei para trás e senti a presença dele atrás de mim. Você vai pagar! Ele sibilou com a voz distorcida, uma mistura de assobio e riso. Um chicote invisível cortou o ar. Meu ombro foi atingido, sangrando imediatamente. Gritei de dor, sentindo cada golpe que ele dava. A dor era diferente de qualquer coisa humana. Parecia atravessar os ossos, vibrando na carne. Tentei recuar, mas o Saci se moveu mais rápido do que meus olhos podiam acompanhar. Cada vez que eu olhava, ele estava em outro lugar. Atrás de árvores, dentro de arbustos, sumindo e reaparecendo. Segurei firme o gorro, repetindo os versos mais rápido que podia. A areia começou a reagir sozinha, formando um redemoinho que cresceu, envolvendo a sombra dele. Ele gritou, chicoteando o ar, mas a força do círculo e a energia das palavras o seguravam. Fica parado, berrei, sentindo a voz falhar. Fica! O grito dele ecoou pela mata, misturado à risada fina e aguda. Mas aos poucos ele começou a perder força. O redemoinho de areia o envolveu completamente. Ele se debatia, mas não conseguia avançar. O círculo estava funcionando, pelo menos por enquanto. Quando finalmente parou, eu estava caído no chão, sujo de sangue e terra, tremendo de medo e exaustão. O gorro estava intacto, o cordão de Lucas no centro e a sombra do Saci imóvel dentro do círculo. Mas algo me aterrorizou ainda mais. A sombra dele pulsava, viva, mostrando que aquilo não era uma derrota definitiva. Ele estava contido, mas não morto. E eu sabia que quando acordasse ele encontraria outra maneira de me caçar. Naquela noite, adormeci encostado na terra do círculo, sem coragem de me afastar. Sabia que a luta estava apenas começando.